efetivamente integrar no nosso conceito coletivo o mesmo pensamento da população brasileira, de centro, de direita, de esquerda, quem não é de centro, não é de direita, não é de nenhum lado, mas que enxerga o Brasil na defesa da sua soberania, né? Nós sabemos que, independente, como já citei no elogio que fiz aqui a Vossa Excelência do seu pronunciamento, dos dados que apresentamos, do PIB trilionário dos Estados Unidos, né, chinês, enfim, do brasileiro, 77% contra menos de 77 trilhões de dólares do PIB dos Estados Unidos contra aproximadamente 4 trilhões de dólares do PIB brasileiro, para mostrar essa diferença abismal, né? E que a maior economia do planeta, que tem o guarda-chuva, muitas vezes, de abrigar interesses econômicos, sociais e políticos internacionais, não pode, na verdade, nesse viés de inferir alguns comentários internos à política nacional, né? Acho que aí realmente é um despropósito, meu sentimento, né? E por isso eu ocupo hoje essa tribuna para tratar desse tema que preocupa todo o povo brasileiro, do meu estado, Roraima, ao Rio Grande do Sul, lá no extremo do nosso país, extremo norte e extremo sul. Tema que exige de nós, representantes eleitos, uma posição firme, porém responsável. Refiro-me recentemente a essa decisão do governo dos Estados Unidos sobre a liderança do presidente Donald Trump de impor tarifas de até 50% sobre os produtos brasileiros. Essa medida não é apenas injusta, mas, acima de tudo, desnecessária. O Brasil, ao longo dos anos, tem acumulado déficits na balança comercial com os Estados Unidos. Só no primeiro semestre de 2025, os Estados Unidos já acumulam 1,7 bilhões de superávit com o Brasil, um aumento de 500% em relação ao superávit acumulado em mesmo período de 2024. Portanto, no primeiro ano do governo do presidente Trump, compramos mais do que vendemos. Não há qualquer excesso de vantagem brasileira, ao contrário, somos parceiros comerciais que agem com transparência e equilíbrio. Assim, é fundamental que o governo brasileiro reforce o caminho do diálogo, da diplomacia e da moderação. Não é hora de alimentar tensões, mas de buscar entendimento. É papel do nosso país e dever do Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, abrir canais de conversas com o governo norte-americano, apresentar nossos dados, mostrar nossa boa-fé e reivindicar a redução dessas tarifas. A diplomacia brasileira é reconhecida pelo seu histórico de diálogo e busca por soluções pacíficas nas relações internacionais. É preciso fortalecer essa característica neste momento. Senhor presidente, essas tarifas prejudicam o Brasil e o nosso povo. Afetam nossa carne bovina, que abastece a indústria alimentícia dos Estados Unidos, inclusive os famosos hambúrgueres americanos. De janeiro a maio deste ano, o Brasil enviou 163 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos. 163 mil toneladas. De janeiro deste ano, prejudicando o nosso suco de laranja também nessas tratativas americanas, que representa mais de 50% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos. E atingem também nossas exportações de petróleo, aeronaves, semifaturados de ferro e aço, materiais de construção, máquinas, o setor de autopeças e eletrônicos. Além disso, vai afetar a exportação de minerais estratégicos como o nióbio e o manganês, que abastecem setores industriais e cruciais da indústria americana, afetando a sua economia também. No entanto, meus colegas senadores e senadoras, essas tarifas terão um impacto negativo
sobre o consumidor norte-americano, que também sairá perdendo com esse aumento dessas tarifas. Com o encarecimento desses produtos, aumenta o custo de vida nos Estados Unidos, em produtos que fazem parte do dia a dia da população daquele país, tais como a carne e o suco de laranja, como acabei de me referir aqui. Reduz a competitividade da sua indústria e agrava os desequilíbrios no mercado global. Essa não é uma medida apenas contra o Brasil, é uma medida contra o bom senso econômico. É claro que entendemos o contexto. O presidente Trump tem adotado essa postura com vários países, não apenas com o Brasil. A questão é geopolítica. Por isso mesmo, o governo brasileiro deve agir com sensibilidade e sem retaliação também, como haviam alguns segmentos de grupos políticos anunciados. Não pode agir sobre uma atitude cega, sem entender a conjuntura internacional, as dificuldades internas do país e as relações recíprocas da economia. Nosso caminho tem que ser o entendimento, a diplomacia, o respeito, a firmeza. Essa Casa Legislativa, o Senado Federal, deve se somar aos esforços para que o governo brasileiro atue com urgência na busca de um acordo comercial mais justo que garanta previsibilidade às nossas exportações, proteja empregos aqui no Brasil e respeite a parceria histórica entre as duas nações, o Brasil e os Estados Unidos. Senhor presidente, colegas parlamentares, essa medida preocupa o Brasil. Ela preocupa nossa população, preocupa nossos produtores, principalmente, e a nossa economia. Precisamos agir com responsabilidade e coragem. Precisamos que o governo seja ativo, presente, articulado, que defenda os interesses nacionais sem renunciar, principalmente, ao diálogo. Precisamos construir pontes em vez de muros e barreiras. Só assim construiremos soluções duradouras. Eu gostaria, presidente, de dizer nesse discurso que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos são de décadas. Uma relação tranquila, pacífica, sem nunca termos encarado conflitos. E esse é o momento que tensiona essas relações, mas que, no meu entendimento, não será suficiente para criar um impacto sobre esse problema e criar uma crise, né? Até por uma questão de respeito à população brasileira, meu caro senador Paim, e assumindo a presidência, o colega Humberto Costa, que é vice-presidente desta casa e que merece, na verdade, assim como toda a população brasileira que nos assiste nesse momento, merece o nosso comentário e apresentar. Eu gostaria de, esses quase 10 minutos que me restam, ler para a população brasileira, traduzida, a carta que foi encaminhada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente Lula, presidente da República Federativa do Brasil. Diz a carta: Senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Eu entendo que aqui está havendo uma interferência nas questões políticas internas do Brasil pelo governo americano.
Esse é o entendimento de um parlamentar que nem está do lado de A, nem do lado de B. Estou falando como um parlamentar que defende a Constituição da República Federativa do Brasil, a não interferência de outros líderes internacionais em questões de política interna brasileira. Esse é o meu sentimento. E continua a carta do presidente Trump. Em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres, a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado da mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, superada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco, o que, na verdade, não acontece. O superávit primário, o superávit nas exportações dos Estados Unidos para o Brasil é muito superior ao que nós importamos dos Estados Unidos. Por favor, entenda que os 50% são, ainda com essa ameaça, por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país, com o Brasil. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual, diz o presidente Trump. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo possível para aprovar rapidamente e de forma profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Eu, na verdade, presidente Humberto Costa, acho que isso aqui deve ser uma carta fake, né? Pelo teor, né, das ameaças, eu acho que essa deve ser uma carta fake, porque não poderia partir de uma ação hegemônica como é os Estados Unidos, a maior economia do planeta, economia tanto na área de comércio quanto na área militar, e fazer uma carta desse conteúdo. E ela ainda continua. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamier Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Com os melhores votos, sou atenciosamente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América.